Contribuição Big Brother, professor, BBB, por que você pode pagar mais tributos nas contribuições? É o que eu vou te explicar agora. Bom, vem comigo para a gente entender toda essa problemática, fruto da reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023, mas que no município que você mora, tudo pode já ter mudado, ou está mudando, porque os debates estão aí sobre isso. Vamos entender por que a gente está chamando de contribuição BBB, né? Ou seja, por que você pode pagar mais tributos, especialmente após a emenda constitucional 132 de 2023. Professor, você já começa me assustando. Não, não é te assustando, não. É porque a gente tem algo chamado que é a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. A COSIP, ela foi criada substituindo a antiga taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública, e somente para você entender, é porque o Supremo Tribunal Federal, ele entendia que a gente não podia remunerar esse serviço de iluminação pública mediante taxa. Porque a taxa no direito tributário, ela só serve para um serviço público que seja específico e divisível. Ou seja, quando você olha para a iluminação pública, olha para a rua, você pensa quanto é que eu uso de iluminação pública para eu pagar esse valor. Então, é lógico que isso não é possível, não é permitido, não é quantificável, não é mensurável. E por isso, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em súmula vinculante, editou esse entendimento. Olha, vocês não podem cobrar a iluminação pública ser custeada por taxa, porque taxa é algo específico e divisível. Bom, quando o Supremo fez isso, o que foi que aconteceu? Quase que imediatamente, o Congresso Nacional, para que os municípios não ficassem sem esse valor, criou a chamada COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. Tá, professor, mas o que é que mudou agora? Por que de fato eu posso pagar mais tributos, que é chamada de contribuição BBB por algumas pessoas? Ou enfim, uma contribuição BBB por quê? Você vai entender isso agora. Bom, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se você não comentou aqui embaixo, eu vou ficar triste com você. Esse é um projeto novo, nosso, em que eu preciso saber se você está entendendo, se está sendo legal, se está sendo útil para você. Então, velho, comenta aqui, por gentileza, joga um massa, joga um filé da muriçoca, enfim, joga uma vaia também, o que é que a gente pode melhorar. Eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar esse vídeo, puder comentar aqui o que é que você achou verdadeiramente, beleza? Olha, a COSIP, ela era destinada e ela sempre foi criada no artigo 149A da Constituição Federal como algo para custear a iluminação pública. Então essa foi a lógica, olha, eu vou criar algo para substituir a taxa de iluminação pública, que era inconstitucional. Lembra? A gente comentou sobre isso. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele começou a tomar algumas decisões interessantes. A COSIP, ela era sempre criada para custear a iluminação pública. Então, a rua da sua cidade, você paga a COSIP, enfim, né, para custear algo para todo mundo, né? Não é algo só quando você usa. Quando você usa alguma coisa, é uma taxa. Ou então, ele tem um potencial exploratório que você não pode negar. Então, ele é compulsório. Beleza. Só que o Supremo começou a dizer o seguinte, em julgados da COSIP. Olha, eu posso custear a COSIP, através de COSIP, para expandir a rede de iluminação elétrica, ou seja, suponha que onde você mora tem luz, mas tem bairros que não tem. Então, quem presta o serviço de energia elétrica, ele fala, bom, eu quero expandir a rede, eu quero aumentar a minha rede. E aí, por isso, o município começa a cobrar, desculpa, de você mais COSIP. Portanto, cobrar de você mais COSIP para aumentar a rede elétrica. Expansão e também para melhorar a rede de energia elétrica. E o Supremo Tribunal Federal disse que isso era legítimo, ou seja, o Supremo já permitia a aplicação dos recursos da COSIP na expansão e aprimoramento da rede de iluminação pública. Então ele falava, olha, o que você cobra de COSIP não é só para custear a iluminação pública, também pode servir para expansão e para o aprimoramento. Beleza? Beleza. E o que foi que aconteceu? Após a emenda constitucional 132 de 2023, que foi em dezembro de 2023, essa emenda ela ampliou o escopo, a finalidade da COSIP. O que foi que aconteceu, professor? Em síntese, ela trouxe o entendimento do Supremo, olha, a gente pode utilizar para expandir, para melhorar a iluminação pública, mas aqui uma grande surpresa, que é a contribuição BBB. Também para os sistemas de monitoramento para a segurança.
Professor, não estou entendendo nada. Veja, o texto original, ele dizia: COSIP é para custear iluminação pública. A questão é, o que é custear a iluminação pública? Para o Supremo, isso já significava expansão e melhoramento da rede de energia elétrica. Beleza. O que é o novo texto? O que é a Emenda Constitucional 132 de 2023 veio fazer? Ela, além de legitimar a expansão e melhoria, que já era o entendimento do Supremo Tribunal Federal, beleza, show de bola, até aqui nenhuma novidade, porque era o entendimento jurisprudencial, aqui está a novidade, aqui está o BBB. Ela disse, olha, a COSIP, ela pode ser utilizada para custear um sistema de monitoramento, para segurança e para preservação de logradouro público. E você vai pensar, professor, mas para que serve isso? Para que é segurança e preservação de logradouro público? Ora, eu vou te explicar basicamente o que é que serve, mas antes, perceba, isso vai impactar muito a possibilidade de utilizar a COSIP nesses recursos arrecadados para justamente o que a gente chama das cidades inteligentes, para investimento agora em tecnologia e segurança urbana. Tá, mas para aqui, para. Professor, eu não sei nada de COSIP. O que danado é isso? Veja, a COSIP, e cuidado que isso aqui cai em prova, que é a bexiga, ela é de competência dos municípios e o DF também pode. Os estados podem instituir COSIP? Não pode. A União pode instituir COSIP? Não pode. Beleza? Massa. Outra coisa, tá? Uma lei ordinária, e aqui o parênteses porque caiu muito em provas, ela é suficiente para criar a COSIP. Isso aqui também adora cair em prova. Tem gente que acha que a COSIP ela deve ser instituída por lei complementar. Não, basta que seja uma lei ordinária. Beleza? Massa, ou seja, não é necessário a edição de uma lei complementar nacional para traçar normas gerais sobre essa exação. Tá, professor, mas então quais foram as novidades? As novidades da Emenda Constitucional 132 é um alargamento dessa destinação. A gente pode utilizar agora para segurança e preservação de logradouros públicos e, consequentemente, isso chega a ter a BBB, que é justamente essas cidades inteligentes. Você pode monitorar agora a cidade através de câmeras e custear isso através de COSIP. Então, é como se você tivesse aquela cena do final do ano chegando, o prefeito está na frente de uma câmera de segurança, vai ter um ano novo na sua cidade, ele está lá de braços cruzados, filmando para o Jornal do Almoço, ele dando entrevista dizendo, não tem problema, a segurança esse ano está maravilhosa, temos 500 câmeras aqui, uma central de inteligência. Isso pode ser criado, custeado pela COSIP. E perceba como a frente dos prefeitos falou sobre esse assunto. Olha, a gente está legitimando as cidades inteligentes. Então, perceba que a gente pode não só colocar câmeras, mas a gente pode fazer tudo que seja para preservar a segurança dos logradouros públicos, monitorar os logradouros públicos. E, obviamente, isso é uma prática que refletia já a utilização dessa COSIP, né, para melhorar a iluminação pública, mas agora para a segurança pública. Isso traz um impacto direto nas parcerias públicos-privadas, porque o município do Rio de Janeiro e São Paulo já faziam isso. Então a gente está legitimando essas cidades inteligentes. O que é que em síntese eu quero trazer para você, e como para fins de aprendizado mesmo? Há grandes discussões sobre esse assunto. Há artigos já escritos, há pessoas que dizem que talvez isso aqui seria inconstitucional, justamente porque você abriu demais a possibilidade de instituição da COSIP para custear segurança, para custear monitoramento. Até onde vai? Né? Por exemplo, veja, suponha que você coloca aquelas LEDs inteligentes, que quando passa a pessoa, que a luz, né, de certo modo, acende. Isso poderia ser custado pela COSIP. Suponha que você pode colocar, enfim, câmeras espalhadas pela cidade toda. Isso vai ser custado pela COSIP. Então é como se a COSIP agora, ela virou um tributo que vai servir não só como Big Brother, mas também para todo o potencial de tecnologia que o município pode instalar para fins de segurança e monitoramento e preservação dos logradouros públicos. Por isso, um tipo muito aberto tem sofrido críticas por alguma parte já da doutrina. Mas como esse é um assunto em tese novo e é um assunto que valida e impacta diretamente nas parcerias público-privadas que antes São Paulo e Rio de Janeiro já faziam com essa finalidade, bom, eu quero saber se essa COSIP já aumentou no seu município ou se você quer somar na discussão. Fala aqui nos comentários. Eu quero ler seus comentários, o que é que você acha da nossa contribuição BBB, que agora você sabe. Vamos lá.